Vamos agora falar do nosso controle de acesso. É, Aqui no Magento, como você sabe, você tem como definir níveis de acesso para o determinado usuário. Então você pode lá criar um usuário ABC e para aquele usuário ele só vai ter acesso à parte de pedidos, por exemplo, ou ele vai ter acesso à parte de pedidos e catálogo e não verá mais nenhuma outra informação, né? Como é que você faz isso no Magento? Você vem em System, aqui em Permissions, você vai em User Roles. Vamos abrir esse usuário aqui, Administrators, porque o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o nosso módulo nesse sistema de permissão. Então aqui você vai em Role Resources e aqui em Resource Access você vai alterar de All para Custom, que aqui está mostrando todos os resources que estão disponíveis para serem gerenciados no Magento. Então, o nível de acesso, né, o gerenciamento do nível de acesso. Vamos fechar esses aqui. Não quero todos eles abertos, só quero esse aqui, Stores Settings. Eu vou procurar aqui um chamado Shipping. Então, tem esse nível de acesso aqui, esse resource aqui, Multi-Shipping Settings Section. Abrindo aqui o Magento, abrindo aqui o inspetor de elemento, aliás, a gente verifica que ele tem um ID diferenciado. Por exemplo, ele tem um data ID aqui de Magento underline multiship config multishipping. Aqui eu tenho um dot digital group e-mail config, aqui Magento payment service. Então isso aqui é um ID único para cada um desses resources, né? Então vamos copiar esse camarada aqui e a gente vai dar um Ctrl X aqui, procurando em todo o projeto e a gente já achou aqui tanto o nosso system.xml quanto também aqui no ACL. Vamos abrir aqui, é um módulo que está na Vendor Magento Module Multishipping, como você pode ver aqui, tá? E aqui ele tem algumas informações interessantes. Então, quando você vai adicionar o seu módulo, o seu resource, né, no caso, o seu módulo no nível de acesso, você vai criar um arquivo acl.xml, vai criar o atributo config, o atributo não, a tag config, a tag ACL, a tag resource, porque o ACL ele vai gerenciar o acesso a resource, e você vai dizer qual vai ser a ordem de exibição desse resource. No caso, o cascateamento. Então eu tenho aqui um resource ID Magento Backend Admin. Se eu vier aqui e voltar, aqui se eu verificar que esse stores aqui, ele tem exatamente isso. Magento Backend, aliás, ele está dentro do admin, ele está dentro do admin, por isso que ele tem esse resource de Magento Backend Admin. Mas aí eu vou inspecionar o elemento, aqui para o Stores, por exemplo, eu verifico que ele está aqui, ó, Magento Backend Stores, que é exatamente esse segundo aqui. Primeiro eu informo que ele está no nível de acesso admin, segundo eu informo em qual grupamento ele vai estar, por assim dizer, de configurações, e aí eu tenho aqui Magento Backend Stores Settings. Então eu venho aqui em Settings e eu tenho aqui Magento Backend Stores Settings. Aí eu tenho meu Magento config, beleza. E por fim eu tenho aqui esse resource aqui, config multishipping. Então, se eu pegar esse resource aqui, na verdade, ele é definido no system.xml. Aqui eu apenas estou identificando em qual é o resource que eu vou ter acesso. Qual é o resource que eu estou colocando na camada de ACL, a camada de controle de acesso ao meu módulo, tá? Então, esse resource aqui, ele é definido lá no system.xml. Dentro aqui desse módulo multishipping, se eu vier aqui em admin HTML, eu vou em System, eu vou verificar que eu tenho um resource aqui chamado Magento Multishipping config underline multishipping, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, Magento Multishipping config underline multishipping. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui, vou voltar lá no meu módulo, vou criar
um arquivo ACL aqui, acl.xml. Esse arquivo ele é global, por isso que está diretamente dentro do diretório etc. Vou colar isso aqui. Ok. Antes da gente continuar a modificação aqui, a gente vai dentro de admin HTML, vai em system.xml e vamos determinar o nosso resource. Deixa eu fechar esses caras aqui, que não está mais servindo. E aqui, ó, vamos copiar aqui do módulo multishipping, pegar esse resource aqui, vamos jogar lá dentro do nosso system.xml, logo abaixo da tag section, ele tem que estar dentro da tag section e acima do group ID no caso. Então, resource, qual vai ser o ID, o identificador único do meu resource? Vai ser Abrão Marques, underline, Correios, e eu vou deixar dois pontos, config. Apenas isso. Então, eu vou pegar esse camarada aqui, esse resource, e vou jogar aqui dentro do meu... Não, é nesse aqui. Dentro aqui do meu módulo, né? Não, fechei o errado. Vou jogar dentro do ACL aqui do meu módulo. Então, eu vou substituir aqui no Resource ID, eu vou passar o resource que está lá no meu system. Aqui no title eu vou modificar, vai ser Shipping Correios Module. Translate title aqui, beleza. E como sort order do multishipping é 6, eu vou colocar como 7, para ele poder exibir imediatamente abaixo do multishipping. Feito isso, eu venho aqui no meu terminal e vou dar um setup de compile. Já rodou aqui o compile, também aproveitei para limpar o cache, para ter certeza que vai pegar com o cache, atualizar tudo certinho. E agora vamos atualizar aqui a página. Vamos aqui novamente, Resource Access, Custom, dentro de Stores, está aqui Stores, Settings, All Stores, Configuration, e está aqui, ó, Shipping Correios Module. Então, nós adicionamos o nosso módulo aqui ao sistema de ACL. Então, com isso, a gente pode especificar se este ou aquele usuário pode ter permissão de acesso. Porque, às vezes, o usuário ele tem permissão de acesso ao System, ao Stores Configuration, mas ele não precisa, mas ele não vai ter permissão de acesso a todas as informações que tem Stores Configuration. Então, assim, você vai conseguir especificar, esse usuário aqui, ele só vai poder acessar o módulo de correios. Esse usuário aqui só pode acessar a parte de contexts que tem aqui em Stores Configuration, por exemplo. Beleza? Até acabei saindo daqui sem querer. Mas era isso que eu gostaria de passar para vocês. E até o próximo vídeo, então.